E aí pessoal, tudo bem? Tô diferente hoje, cenário diferente. Que eu vim aqui pra dizer pra vocês que não vai ter live hoje. Eu até iria fazer live, porém desisti. Nosso querido convidado de hoje, o Leandro Lírio, não vai poder estar presente com a gente na live. Teve problemas e aí pediu pra gente cancelar a presença dele. E aí, o que acontece? Eu achei legal se a gente continuasse a ideia e fizesse a live e tudo mais. Falasse do mesmo tema e tal, mas eu acho que melhor não fazermos. E aí, Vicente, beleza? Vicente Júnior entrou aí com a gente. Melhor não fazer, porque aí depois a gente faz uma live maneira com a presença dele e tudo mais. Vou ver se amanhã eu consigo preparar alguma coisa legal. Entrar assim de surpresa, sem ter muito conteúdo pra falar, não é bacana, né? Aí tô dando uma volta aqui na rua, passeando aqui na pracinha com a filhinha. Convido sim, Vicente Júnior, tá mais que convidado. Quando você quiser, me manda mensagem aí no direct. Quando você quiser, a gente bate um papo legal, fala sobre um tema que você achar maneiro. O que você gosta de falar, Vicente? Fala aí pra mim. Qual assunto que você gosta? E a gente marca uma live maneirinha pra gente conversar. Tô disponível, se tiver outras pessoas que quiserem combinar um dia pra gente marcar, fazer uma live, bater um papo, conversar, vai ser legal demais. Todo mundo que quiser pode falar aí comigo no direct. A gente vai encaixando as semanas direitinho pra não ficar muita gente próximo, né? A gente ter conteúdo toda semana, conteúdo bacana pra vocês. Vê aí, beleza, vou ver um tema bem legal pra gente poder conversar. Semana que vem tava marcado com o Guvitzel. O Guvitzel também é um seguidor lá do Crente Pod, começou a seguir a gente lá, e aí a gente acabou pegando uma amizade, uma conversa lá no Telegram. Sim, falar da Bíblia é muito bom. Aí a gente pegou uma amizade lá no Telegram e aí acabou que descobri coisas sobre ele que são muito interessantes e que a gente vai trazer aqui pra vocês. Acredito que na semana que vem, no dia 28, tá? Ele até gravou uns stories lá sobre isso. Então acredito que semana que vem, dia 28, o Guvitzel vai estar aqui. Eu vou tentar trazer um conteúdo maneiro pra amanhã. Caso eu não consiga, eu não vou nem divulgar nada. Mas hoje é isso que temos. Sou eu mesmo aqui na pracinha. Vou mostrar a pracinha pra vocês, como é que tá, linda. Choveu muito aqui. Não sei como foi na cidade de vocês aí, mas aqui choveu demais. Tudo alagado aqui o campo. A neném veio, mas não vai poder nem brincar. Tá com a mamãe ali sentada no carro. E é isso. Queria falar com vocês hoje sobre desenvolvimento pessoal. E aí, na verdade, eu nem ia falar sobre o que eu vou comentar com vocês agora. Questão de muitos pregadores hoje em dia, que a gente fala até lá no Crente Pod, que são pregadores coach. Pregadores que pregam sobre desenvolvimento pessoal, né? Mas não só sobre isso, sobre se sentir bem, coisas dessa forma, assim. E muita gente critica esse tipo de pregação, né? Que você não deve pregar para a pessoa se sentir bem, você deve pregar a palavra. Mas a palavra, ela é para as pessoas se sentirem bem também. Não é só para denunciar pecado, não é só para evangelismo. Ela também faz com que você se sinta bem. Eu tô de máscara, não sei porquê, eu tô sozinho. Aqui em São Paulo também tá chovendo bastante, show. Teve lugar aqui no Rio que alagou já.
É sempre tenso. William, e aí William? William entrou. E aí, falando sobre esse tipo de pregação, é muito complicado criticar. Tem um texto lá da Bíblia que fala que as pessoas às vezes pregam por orgulho próprio, né? Pregam para se sentir bem, para se aparecer. Mas você não deve impedir as pessoas de pregarem por esses motivos. Por quê? Porque o importante é falar de Deus, falar de Jesus. Querendo ou não, a mensagem chega. E a mensagem, ela é pelo Espírito Santo. Entende? Eu vejo isso no Crente Pode. Às vezes a gente fala de um jeito engraçado e muita gente precisa ouvir dessa forma. E outras pessoas não. Outras pessoas ouvem e acham ridículo. Mas tem muita gente que precisa ouvir dessa forma. Então é importante ter esse tipo de pregação também engraçada. É importante ter a pregação para você se sentir bem, para ter um bem-estar. É importante todo tipo de pregação. Não só as que denunciam pecado. Não só as de se sentir bem. Não só as engraçadas. Mas todo tipo de pregação é importante. É importante que todo mundo tenha a liberdade de falar e de pregar. O que se deve fazer, segundo a Bíblia, o segmento coach é inovador, eu gosto. O problema é a cultura religiosa que temos. O Vicente Júnior que falou, é inovador, a cultura, isso é um problema. Então a gente precisa ir falando sobre isso. O grande problema é a gente julgar a pregação e não o pregador. Na Bíblia diz isso, né? Quando você ouve uma profecia, você não deve julgar o profeta, mas julgar a profecia. Porque se você julga o profeta, é erro. O certo é você julgar a profecia. A profecia é de Deus. Porque pode ser que um pregador de Deus fale uma coisa que não seja de Deus, que seja por impulso próprio. E pode ser que um pregador que não é uma pessoa que viva uma vida correta, certinha, sei lá, vamos aventar coisas assim malucas. Pode ser que esse tipo de pregador pregue em algum momento algo que seja importante para a vida de alguém e alguém se salve ouvindo aquela pregação, a partir daquela pregação. Então assim, a gente não pode impedir qualquer que seja o tipo de pregação na igreja ou porque está falando de Deus. A gente deve julgar a pregação. Foi heresia, foi erro, falou alguma coisa que não é da Bíblia. Aí sim, a gente julga, a gente fala, poxa, foi errado, errou feio aqui, foi fora da curva. Agora, o pregador não, porque o pregador é ser humano, ele pode errar, ele pode acertar, ele pode fazer uma pregação mega inspirada por Deus e alcançar milhares de pessoas e no dia seguinte fazer uma pregação que não foi inspirada por Deus, que não alcança ninguém. Por outro lado, ele pode fazer uma pregação que não foi inspirada por Deus e alcançar muita gente, mesmo Deus não tendo inspirado. Porque aí vem a questão do talento da pessoa. Às vezes a pessoa tem o talento de falar. E isso não é só uma inspiração direta de Deus. É um talento que a pessoa tem, é inato. Só nasceu com aquele talento. E ela vai falar e as pessoas vão ouvir, vão aceitar aquilo que ela fala. Bom, aí a gente tem que julgar pregação por pregação. Esse é o grande segredo. Nem tudo que eu falar, por exemplo, vai ser totalmente inspirado por Deus. Eu posso em algum momento escorregar, falar alguma besteira, depois parar para pensar, putz, falei besteira, voltei atrás. E também eu posso, num outro momento assim, já aconteceu várias vezes comigo, de eu me achar super com falta de inspiração, super mal, e aí Deus me usar para falar para alguém naquele momento que eu tava malzaço. Entende? Inspiração zero, não tinha nada para oferecer, e a pessoa aparece do meu lado, e aí nem pregação de púlpito e tal, mas às vezes aparece a pessoa do teu lado e você precisa fazer alguma coisa, falar alguma coisa, o Espírito Santo te impele a fazer isso. Minha mãe entrou aí na live, vou mostrar pra mamãe aqui, mamãe, como é que ficou a pracinha que a Hannah brinca. Tudo alagado. Hoje o Lírio
não vai poder participar, vou marcar com ele um outro dia. E é isso. Aí tô falando sobre esse tipo de pregações que o pessoal critica muito. Então assim, eu não sou muito de criticar a pregação, o pregador, principalmente o pregador, né? Eu ouço e aquilo que é legal eu considero positivo, eu aplico na minha vida. Às vezes o que não é positivo eu tento não aplicar na minha vida. E a gente vai seguindo assim. Então, em relação à pregação coach, eu acho tem pontos muito importantes e tem outros pontos que são vacilo. Assim como eu vejo também na pregação que só evidencia pecados. Tem coisas que são muito importantes que eu tento trazer para a minha vida e tem outras que eu não vejo aproveitamento nenhum para mim. Talvez uma outra pessoa veja um proveito inacreditável naquilo. E tem também a questão do público-alvo, né? Tem pregadores que muita gente gosta e que eu não consigo achar, sabe, aplicação na minha vida. Mas muita gente gosta e é ótimo. Então, para aquele público, ele está sendo excelente pregador. Para mim, não está me alcançando a palavra que ele está falando. Isso é ok, isso é perfeito. Existem momentos em que a gente vai ter uma pregação que me alcança, um pregador que me alcança de uma forma e não alcance a outras pessoas. Isso é super normal. Eu falo isso em relação até à minha própria pregação. Quando eu vou pregar na igreja, quando eu vou falar, eu sempre imagino que eu vou ter um público-alvo que eu quero alcançar naquele momento. Normalmente a gente prega para a igreja toda que está ali, mas a nossa mensagem não vai alcançar a igreja toda, né? A gente já observa que às vezes, por exemplo, a minha pregação não citar melhor não. Vamos, um que eu assisto de vez em quando e não me impacta muito, mas que eu sei que impacta a vida de muita gente, que é o Dave Leonardo. Não me impacta muito a pregação dele. Aí eu sigo ele no meu perfil e de vez em quando eu assisto o story dele. Ele fala que ele é um pregador evangelista. Então faz sentido a pregação dele não me impactar, porque eu já sou crente há muito tempo. Então, se ele prega uma pregação evangelística, a pregação dele não me impactar não me surpreende, entende? Provavelmente ele fala palavras que vão direto ao coração de pessoas que não tenham aceitado Jesus ainda, que não vivam ainda esse ambiente de igreja e tudo mais. Entende? Eu acredito que eu já tenho maturidade um pouco acima daquela pregação que ele prega. Ok, entendeu? Ele vai continuar pregando, vai continuar sendo evangelístico, vai continuar sendo abençoado e abençoando muitas vidas, mas não é pra mim. Não vejo assim aproveitamento tão grande no que ele fala. Pode ser que algum dia ele vá trazer uma pregação que eu vou ouvir e vou falar, poxa, isso aí bateu fundo no meu coração e eu vou tomar pra mim, vai servir maravilhosamente pra minha vida. É um tipo de autoajuda. Ele diz que não é autoajuda. Se você seguir ele vai falar o tempo todo que não é autoajuda a pregação dele, que é uma pregação de evangelismo mesmo. Ele se considera um pregador evangelista. Agora, não sei se é para se proteger também, né, desses ataques contra a pregação de autoajuda, que existe muito ataque. Se o cara, ele próprio se autodenomina pregador de autoajuda, já piora um pouco a situação dele, né? Porque aí vai ter mais gente que vai falar mal e a pessoa às vezes tenta se proteger. Mas eu acredito que não, acredito que a pregação dele é realmente de evangelismo e realmente vai impactar pessoas que precisam ouvir aquela pregação, entendeu? Bom, é isso. É isso aí.
Não vou falar mais, não vou tomar muito tempo de vocês. Vou postar esse vídeo lá no IG. Me desculpem por não ter live hoje, aquela live. Mas assim, como você disse, vai servir para alguém, né? Vai, com certeza vai servir para muita gente. Vai servir para muita gente. E é um dos motivos que Jesus nos incentivou, lá quando ele fala com os discípulos, a falar dele, a pregar. Porque você nunca vai ter um público-alvo, sabe, do mundo inteiro. Não existe pregador que vai pregar para o mundo inteiro, a não ser Jesus. Agora a gente vai pregar para um determinado público. Então eu vou ser usado por Deus para falar para um determinado público. Vicente vai ser usado por Deus para falar para outro determinado público. David Leonardo vai ser usado para falar para outro público. O meu público é maior, o dele... Tanto faz. Isso aí já começa a vaidade. Já começa a entrar o orgulho, a vaidade e tudo mais. E assim, não interessa qual é o tamanho do meu público-alvo, quantas pessoas vão me ouvir. O que interessa é eu continuar falando de Jesus. E se todos tivessem essa postura de falar de Jesus, mesmo não sabendo falar direito, mesmo tendo limitações, aos poucos a pessoa encontraria o seu público-alvo. E aí iria levar o seu ministério mais à frente, a um outro nível, e seria produtivo, né? Então tem muita gente que tem vergonha de falar porque acha que, não, as pessoas não vão me ouvir. Sempre tem alguém que te ouve. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém que vai ser impactado com aquela bobeirinha que você fala. Às vezes parece que não é muita coisa, mas para a pessoa aquilo ali foi muito importante. Mais uma vez usando o exemplo do Crente Pode. Às vezes a gente fala umas coisas lá que são engraçadinhas, bobas, que a gente pensa assim, poxa, o pessoal só vai rir e vai ficar vazio no coração delas. E logo depois a gente recebe feedback, olha, foi importante para mim aquilo que vocês disseram. Teve um dos primeiros episódios que a gente falou no Crente Pode, a gente falou sobre vício, né, coisas do tipo, quando é que eu posso perceber que o meu hábito virou uma adoração? E aí eu falei o seguinte, o meu hábito virou uma adoração, a coisa, virou uma idolatria, quando alguém tira aquilo de mim e eu sofro. Sofro a ponto de, perder a noção, perder o caminho, porque me tiraram uma coisa. Vamos supor, quem é viciado em jogo, se tira o jogo da vida dele, ele fica perdido completamente, sem eira nem beira, sem conseguir viver direito. Bebida, mesma coisa, todos esses vícios químicos. E na verdade todo vício é um pouco químico, porque vai influenciar na química do teu cérebro, vai te tornar dependente daquelas coisas, daqueles hormônios que te liberam quando você utiliza a coisa que te vicia. Então eu falei isso lá no Crente Pode, e no meio da brincadeira, da zoeira e tal. Cara, aquilo marcou tanta gente, e tanta gente veio falar comigo depois sobre isso. Muita gente. Eu sem esperar, a gente foi convidado para ir em São Gonçalo uma vez, e sem esperar, o rapaz citou essa parte do podcast, citou essa parte que eu falei, e deu vários exemplos, e falou da própria vida, e aquilo foi, poxa, confirmação para mim daquilo que eu estava fazendo, porque para mim, só estava falando, explicando assim, mas para as pessoas que ouviram, para algumas pessoas que ouviram, aquilo foi muito importante. Entende? Então a gente não pode se privar de falar. A gente fala, a gente, do nosso jeito, a gente vai expressando os nossos sentimentos. E o que eu sempre digo para todo mundo é que não existe jeito certo de você pregar, jeito certo de você fazer as coisas para Deus. Existem vários jeitos e você vai fazer do seu jeito. Não precisa copiar pregador, não precisa fazer igual ao fulano de tal, que está famoso. A gente vai seguir nosso caminho do jeito que Deus nos deu para fazer, e a gente vai fazendo. De alguma forma alguém vai ser impactado
com aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer, por mais simples que seja. Eu falo isso também em relação à música. Eu faço as músicas no meu quarto às vezes e eu mesmo não dou valor para as coisas que Deus me deu, entende? E por outro lado eu sei que existem pessoas que precisam ouvir aquela mensagem, precisam escutar aquilo, e eu às vezes estou privando elas de escutar pela vergonha, pelo medo, e isso é muito difícil. O interessante é isso mesmo, vocês transmitem uma verdade de vocês e Deus falou, porque é o Espírito Santo que convence, né? Não é a gente que vai convencer ninguém. Quem é Tiago para falar e ser levado crédito, ser ouvido, e por causa da minha pregação, do meu testemunho, do que eu falei, as pessoas se arrependerem, se converterem? Não é assim. Eu não vou salvar ninguém, não fui eu que morri na cruz para as pessoas serem salvas. Foi Jesus. É Ele quem convence as pessoas, é o Espírito Santo quem convence as pessoas. Então o meu objetivo é falar. Falei, fiz. A pessoa recebeu? Ótimo. A pessoa não recebeu? Amém. Bola pra frente e continuar fazendo. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Só é isso. Só é isso. Exatamente isso. Muito legal esse papo. Bom falar com vocês. Espero que o pessoal que assista depois também curta. E vou lá. Beijo. Tchau.